nesta aula que iremos iniciar agora e mandar o nosso alô na paz do Senhor para o nosso pastor presidente Gessé Leandro da Silva, presidente da Igreja Assembleia de Deus Tradicional de Manacapuru, e a sua digníssima esposa, irmã Maria da Conceição Ribeiro da Silva. Também o nosso alô, todo especial na paz do Senhor, a todos os pastores do Conselho Pastoral e famílias. Meu amigo, minha amiga, querido aluno, professor, secretário da Escola Dominical de Adultos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar mais uma preciosa lição neste momento. A lição que nós estamos estudando é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Essa lição é do 4º trimestre de 2020. Hoje nós iremos estudar a lição 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Este é o assunto desta lição. O textuário nós podemos ler e acompanhar, você que tem a lição de adultos, a sua Bíblia aí, está em Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal seguem isso mesmo. A verdade prática diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, capítulo 4, versículos de 1 a 8, depois capítulo 15, versículos de 1 a 4 e o 22, de 1 a 5. Você que está com a sua Bíblia aí, penso eu, vamos fazer a leitura como de costume, que diz assim: então respondeu Elifaz, o temita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinar-te a muitos e esforçar-te as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura dará o sábio em resposta a ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental? Arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus? Então respondeu Elifaz, o temita, e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura, não é grande a tua malícia e sem termos as tuas iniquidades? Vamos orar, meus irmãos, pela leitura da palavra, em agradecimento a Deus por essa leitura tão preciosa para todos nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais essa lição que o Senhor está nos oportunizando através deste canal, Senhor, YouTube, a Deus Tradicional Manacapuru, e também pelo Facebook. Abençoa, Senhor, os irmãos, amigos que estão assistindo nesta oportunidade. Senhor, abre a mente e o entendimento de cada um de nós para que possamos fazer o melhor, Senhor, e assim te glorificar, te exaltar, porque só tu és Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos amigos, irmãos, o objetivo geral da aula
é destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofrem. Os objetivos específicos desta lição: primeiro, apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. Segundo objetivo específico, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa. E o terceiro objetivo específico é identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Graças a Deus. A lição, na introdução da nossa lição, queridos, estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Muito bem. Esta lição que nós estamos estudando, a lição 6, ela está dividida em 3 tópicos. Tópico número 1, os pecadores no contexto da justiça retributiva. Tópico número 2, os pecadores no contexto da tradição religiosa. E o tópico número 3, os pecadores diante de um Deus infinito. Então, eu quero informar que a partir desta lição, querido professor, aluno, meu amigo, minha amiga, iniciaremos o estudo da parte principal do livro, ou seja, os diálogos de Jó com os seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar. Tá? Aí é referência, você pode conferir depois. Há pelo menos 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos. Repito, há pelo menos 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos. O primeiro ciclo está assim organizado: Elifaz e Jó, depois Bildade e Jó, e Zofar e Jó. O segundo ciclo está estruturado desta forma: Elifaz e Jó, Bildade e Jó, Zofar e Jó. E o terceiro ciclo está organizado assim: Elifaz, Jó e Bildade. Aí estão as referências entre parênteses para você depois conferir, porque, dado o tempo, nós não temos condição de ler cada versículo, cada capítulo. Amém? Muito bem. O patriarca, ele se expressa em linguagem poética, porém sua mensagem ela é profética. É o que nós vamos estudar nesta oportunidade. Amém? Então, vamos ao tópico número 1, que diz: os pecadores no contexto da justiça retributiva. Este tópico número 1 também está subdividido em 3. Primeiro, a lei da semeadura e da colheita. Segundo subtópico, o homem colhe o que plantou. E o terceiro subtópico, a queixa de Jó. Então, vamos discorrer do primeiro subtópico, a lei da semeadura e da colheita. Veja, depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, que ele defendia, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é o princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Ou seja, o que o homem fizer aqui de ruim, ele vai colher. O que ele fizer de bom, também ele vai colher. Esta é a justiça retributiva segundo Elifaz,
que estava expondo para o seu amigo Jó, que estava naquele estado catastrófico. Muito bem. O subtópico número 2, o homem colhe o que plantou. Veja, essa primeira parte de seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, que você pode depois verificar direitinho aí na sua Bíblia, em que defende que o homem colhe o que plantou. Veja, Jó 4:8. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Isso era o que Elifaz estava falando lá para o patriarca, né? Vou repetir. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Para Elifaz, nós, habitantes em um universo moral, né, que exige consequências de nossas ações, né? Então, se eu pratico o bem, vou receber o bem. Se eu pratico o mal, vou receber o mal. Este era o pensamento do amigo de Jó. A Bíblia mostra esse princípio, né? Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo, amém? E por isso recompensa os bons e pune os maus, né? Veja, Salmo capítulo 1, versículo 6, que diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Veja bem, o Novo Testamento também atesta esse princípio, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Muito bem. Assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo, é porque havia pecado, né? Esse era o pensamento de Elifaz. Rapaz, você está sofrendo, você perdeu as suas fazendas, as suas propriedades, né? Estou aqui me esmiuçando. Você perdeu seus filhos, a sua família, porque você pecou. Ponto final, você tem que aceitar, né? Este era o pensamento de Elifaz. Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral de seu pecado, ou seja, não havia outra opção, né? Você agora vai ter que arcar com o que você fez. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida, não é assim? Às vezes nós nos comportamos assim, a pessoa está sofrendo, pecou, aponta logo o dedo. Na verdade, talvez você conheça alguém, né? A pessoa está sofrendo, perdeu o emprego, você pecou. Quer dizer, aponta logo o dedo para a pessoa, começa logo a acusar, né? Pois bem, ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem de que Deus é quem pode ver todo lado da questão. É aquilo que está escrito lá na palavra, né? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, a contemplar os maus e os bons e os maus, né? Mas a gente chega logo lá e sentencia. Ele faz, amigo de Jó, tinha a liberdade de falar com ele dessa forma, né? Então foi logo acusando Jó: você está sofrendo porque você pecou, você fez coisas más e ruins. E nós sabemos aqui nas lições passadas que nós já estudamos que não foi nada disto, né? Mas vamos continuar, você vai entender melhor. Vamos agora para o subtópico 3, que diz: a queixa de Jó, né? Vamos ver. Então, nos capítulos 6 e 7, Jó faz sua defesa, tinha todo o direito, né? E se contrapõe à teologia de Elifaz, quer dizer, ele agora vai defender-se, ele vai contradizer o que seu amigo estava falando dele, acusando ele. A teologia de Elifaz era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Essa era a teologia dele, porque existe essa teologia do governo de uma lei moral, ou seja, causa e efeito. Você errou, você vai pagar. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Teologia de Elifaz.
Elifaz não estava de todo errado, não, ele tinha suas razões, né? Mas ele equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente, né? Quer dizer, ele não pensou de outra forma, foi logo sentenciando o seu amigo, dizendo o motivo dele estar sofrendo, né? Porque ele tinha causado alguma coisa má, ruim perante o Deus eterno, né? E nem sempre é assim, nós temos que ter cautela, cuidado. Ou seja, precisamos, meu irmão, minha irmã, estudar a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela é a nossa bússola, ela é o nosso manual, e ela diz se estamos certos ou errados, né? O nosso viver, o nosso comportamento. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Então, tratava-se de parte da verdade a acusação de Elifaz. Parte da verdade, porque você praticou uma coisa ruim, má, vai ter consequências, né? Mas não de toda, né? Sua teologia não se aplicava no caso de Jó, né? Como eu falei, nós já estudamos nas lições 1, 2, 3, 4 e 5, que houve um diálogo, né, no princípio do livro de Jó, que Satanás, ao andar ao redor, foi lá junto com Deus lá e perguntou, conversou, teve toda aquela conversa e ele foi enfermo, foi atacado, Jó, por consentimento de Deus Pai, né? Mas não porque ele estava praticando coisas más e ruins, né? Você lembra? Muito bem. Então, o patriarca não aceitava a tese de Elifaz, ele não concordava, porque ele tinha sua consciência, ele sabia o que ele fazia diante dos homens, da sociedade, da sua família, dos seus empregados e, claro, diante de Deus. Por quê? Porque ele era um homem justo, reto e temente a Deus. Então, ele não aceitava essa teologia do seu amigo Elifaz. Muito bem. Então, isso leva a Jó a se queixar, né, de Deus, baseado nessa teologia de Elifaz, né? Você pode ver aí no livro, no capítulo 6, versículos de 1 a 3, né? Essa queixa de Jó. Ele se queixa pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos, né? Ele era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer, né? Aquilo que eu falei, nós falamos, que nós acabamos de falar, que segundo ele faz, você está sofrendo porque você fez isso e isso de errado. E Jó disse, não, eu sou justo pelos meus atos que eu pratico, eu não faço coisas erradas, até onde eu sei, né? Estava sem pecado e, portanto, não merecia sofrer, segundo a teologia do seu amigo. Em seguida, Jó se queixa a Deus, né? Você pode ver lá no capítulo 7, versículos 11 a 21. Vá marcando aí na sua Bíblia, ou então você pega uma caneta, vai escrevendo aí no seu caderno de anotações, para depois você conferir isso direitinho. E você pode depois voltar aí à nossa aula, que vai ficar gravada. Amém? Graças a Deus. Em seguida, Jó se queixa a Deus, né? Desejando abrir uma porta de diálogo, né? Lá no versículo 11 a 21 do capítulo 7, com o Altíssimo. Ele não quer explicações baseadas em teológicas antigas. Não, ele não estava aceitando aquela acusação, aquela teologia do seu amigo. Então, ele queria ter um diálogo com o papai do céu. Mas uma conversa sincera, através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó, né? Aí sim é diferente. Nós podemos ter uma conversa direta com Deus? Podemos, eu posso ter, você pode ter. Primeira coisa é quando eu pego a Bíblia, a palavra de Deus, ao manuseá-la, ao ler a palavra do Senhor, meditar, refletir, o Senhor está falando comigo através da sua palavra. Eu estou lendo e Ele está falando comigo. Tá certo? Outro diálogo também que eu posso ter é através da oração. Eu posso entrar no meu quarto, onde eu estiver, e fazer uma oração e conversar com o Papai do Céu. Amém? Muito bem. Vamos agora para o segundo tópico da nossa lição. Os pecadores no contexto da tradição religiosa, né? Veja bem, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Está subdividido também esse tópico em 3 subtópicos. Primeiro, ortodoxia engessada, né? Segundo subtópico,
uma ameaça à tradição religiosa, e o terceiro, um defensor celeste. Muito bem, então vamos lá para o primeiro subtópico, a ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, Jó, lá no capítulo 15, você pode conferir, versículos de 1 a 15, esse discurso, né? Ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito, né? Ele não aceita a palavra, o argumento que Jó estava colocando, falando, se defendendo, né? Então, Jó capítulo 15, versículo 4 nos diz: na verdade, tu destróis a reverência, né? E impedes a meditação diante de Deus. Então, ele estava falando disso aí, né? Que ele estava destruindo a reverência e impedes a meditação diante de Deus, né? Esse argumento ele faz sobre as palavras de Jó. Aí, assim, se Jó estivesse certo, né? Se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Ele foi para a réplica, vamos dizer assim, né? Ele acusou, aí Jó foi se defender e ele agora foi replicar o que Jó tinha falado, né? Ou seja, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Então, nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Você está querendo destruir a teologia tradicional. Nós não podemos concordar com esse seu comportamento, com essas suas palavras. Por isso ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Ele ficou, né, pisando em brasas, como diz a nossa linguagem de hoje, né? Quer dizer, não aceitou o argumento de Jó, né? O argumento de Jó. Mas, repito, Jó era um homem sincero, reto, né, justo, temente a Deus. Ele tinha que fazer a sua réplica, né? Muito bem. Vamos para o subtópico 2. Uma ameaça à tradição religiosa, né? Acabamos de falar. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar o seu princípio teológico. Veja o que ele fala: que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não age em nós? Né? Quer dizer, ele foi para cima, né? És tu o primeiro homem que nasceu? Ou foste dado à luz antes dos outeiros? Quer dizer, ele não estava aceitando, né, a argumentação de Jó, né? Porque ele começou a acusar o patriarca e Jó foi se defender, né? Porque aquela forma que ele estava sofrendo, né? Tudo aquilo que aconteceu na sua vida, tanto familiar, no seu trabalho, perdeu tudo, e agora ele, daquele estado físico, né, a sua saúde bem precária, bem difícil, ele tinha que se defender, porque ele sabia, a sua consciência não acusava de ter agredido, blasfemado contra o Deus eterno. Muito bem. A partir do versículo 9 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa, uma forma de validar o seu princípio teológico, aquilo que eu falei, né? Aí, veja, Jó capítulo 15, versículo 7. És tu o primeiro homem que nasceu, ou foste dada à luz antes dos outeiros? Estou só repetindo aqui para o irmão entender melhor. Então, segundo ele ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Então, ele fez essa pergunta, né? És tu o primeiro homem que nasceu? Ou seja, quer dizer que você é o sabidão? Sabe de tudo, né? Ou foste dado à luz antes dos outeiros? Então, ele tentou enquadrar Jó, né, no cano da parede, como a gente fala, mas Jó era um homem sábio, né, temente a Deus, e com certeza nas suas orações ele pedia de Deus sabedoria do alto, para poder se comunicar, poder viver uma vida que agradasse ao Deus eterno. Amém? Graças a Deus.
Veja o subtópico 3. Um defensor celeste, né? Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz, né? Você pode conferir lá nesses capítulos. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, tá, irmão? Porque, como falamos, o livro do Jó, ele tem poesia, prosa, poesia. Ele está estruturado dessa forma. Então, conforme o fazemos em salmos, orações e súplicas recitados assim, né? Então, Jó vai fazer a sua defesa, né? Ironicamente, né? Se contrapõe ironicamente ao seu amigo Elifaz. Você pode conferir depois aí nessa referência que nós estamos dando para vocês. Amém? Nesse texto, Jó reclama, não blasfema contra Deus, né? Isso é muito importante para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, meu irmão. Você pode conversar com Deus, levar suas queixas, seus pedidos, mas jamais blasfemar, né? Jamais blasfemar. Nós falamos, nós nos queixamos porque nós somos pecadores, nós não somos perfeitos, né? Mas a nossa linguagem com Deus tem que ser uma linguagem temente ao Senhor, porque Ele é o que? Ele é santo. Ele é santo. Então, precisamos saber dialogar, conversar com o nosso Deus. Amém? Então, ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, era terrena, mas o homem de Uz apelava aos céus, né? Ao Deus eterno. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo, né? Porque a forma como o seu amigo estava falando, não estava nem defendendo, nem trazendo um afago, uma forma de tentar suavizar o seu sofrimento. Muito pelo contrário, só de acusar, e ele se embasava na tradição religiosa, né? Mas o patriarca Jó não, né? Ele buscava, ele apelava aos céus, né? Ao defensor celeste, ao rei dos reis e senhor dos senhores. Muito bem, porque só Deus pode nos acusar, só Deus pode nos defender. E o nosso Deus, através de Jesus Cristo, Ele reconciliou o mundo, né, consigo mesmo, entendeu? Trazendo para nós paz, amor, felicidade. A sua misericórdia está sobre nós todos os dias. Então, é um Deus amoroso, é um Deus que quer o melhor para os seus filhos, para mim, para você. Amém? Você pode glorificar a Deus? Amém. Graças a Deus. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu, né? Você pode conferir lá em Jó, capítulo 16, versículos, né? Capítulo 16, versículo 18, depois 17, o capítulo, versículo 2. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado. Quem? Jesus Cristo. Porque Jesus é o nosso advogado, Jesus é o nosso defensor. Então Jó, através do Espírito na sua vida, o Espírito Santo, né, sabia que existiria um defensor pela sua causa. Este defensor, quem é? Jesus Cristo, o nosso Senhor, que está sentado à destra de Deus Pai, lá na glória. Amém? Graças a Deus. Então, esse é o nosso defensor que intercede por nós, né? Jesus. Qualquer causa, qualquer problema, nós oramos em nome de Jesus e com fé nós receberemos a nossa resposta. Graças a Deus. Muito bem. Veja lá, 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 7. 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 7, que diz: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Né?
Podemos, né, não devemos, mas às vezes a pessoa pratica o mal, né, ofende a santidade do Senhor, né, e aí o que a gente pode fazer? É recorrer aos céus, recorrer a quem? A Jesus, que lá está sentado lá à destra de Deus Pai, como nosso advogado, e Ele vai nos defender. Mas aí está, mas se andarmos na luz, você precisa, nós precisamos andar na luz, tá? Como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, né? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se eu estou errado, meu irmão, e a pessoa acolá está certa, fica difícil para mim andar com ela, porque eu estou errado. Ou se eu estou certo no meu comportamento e aquela pessoa está errada, não tem como eu andar com ela. Ou seja, não vai haver comunhão, porque um está na luz, mas o outro não está em trevas. Por isso que a palavra do Senhor é bem clara, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que palavra abençoadora, que palavra muito regozijante para mim, para você, né? Suave para a minha alma, para a sua alma, que nos tranquiliza, que podemos caminhar com Cristo Jesus nesta vida. E um dia chegarmos lá às mansões celestiais para adorá-lo por toda a eternidade. Pode dizer um amém aí? Graças a Deus. Muito bem. Vamos agora para o terceiro e último tópico da nossa lição, que é os pecadores diante de um Deus infinito. Veja bem, está subdividido apenas em 2 tópicos. O primeiro subtópico: Deus não se importa com quimeras humanas, né? Vamos discorrer sobre isso aí. E o segundo subtópico: Deus caminha com os homens. Vamos já ver isso aí. Veja, Deus não se importa com quimeras humanas, né? Em seu terceiro discurso, Jó capítulo 22, olha o que ele faz. Ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Está apelando, né? Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Deus é infinito, não se discute. Nós somos finitos, nossa mente é finita, nós temos um tempo. Deus não tem esse tempo como nós temos de início, meio e fim. Não, né? Então, ele está apelando para tudo isso aí para ver se tenta mudar o pensamento de Jó. Veja, Jó, capítulo 22, versículos 1, 2 e 3. Então respondeu Elifaz o temanita: pode o homem ser de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo é que o prudente será proveitoso. Tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Quer dizer, estava tentando de alguma forma para ver se pegava Jó, né? Para Jó se acusar, né, de que tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida é porque realmente ele tinha praticado o mal, ofendido, blasfemado. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que, por isso, Deus o havia abandonado. Então, esse era o argumento de Elifaz. Você pecou, aceite, não discuta, vá pedir perdão, porque você fez o mal, você praticou o mal, e é assim que reza, é assim que acontece, né? Então, você precisa mudar o seu comportamento para você ainda ter vida, se assim quiser, né? A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, né? Transcendente, mas ele está longe, né? Está longe, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, né? Indiferente às coisas que criou, não adiantava Jó chorar ou reclamar. Rapaz, Deus é transcendente, mas ele está longe, ele não está nem aí contigo. Entendeu? Ele não se preocupa com os homens. Esquece.
esquece. Era mais ou menos o que ele queria dizer, né? Pode, né? Pode chorar, pode reclamar, pode fazer o que você quiser. Não tem como. Esse era o argumento do seu amigo Elifaz, né? Veja, o subtópico 2. Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta, né? Veja, mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Porque Deus é soberano, Deus é poderoso. Deus não vai perguntar de A, B ou C se ele pode ou não fazer aquilo, se ele deve ou não fazer aquilo. Deus é o Senhor dos senhores, é o Deus eterno, todo-poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. Então, Jó reconhece o excelso, né? Que Deus é excelso, que Deus é soberano, que Deus é poderoso e pode fazer o que intenta, né? Sem questionamento. Todavia, esse é apenas um lado da história, né? Jó está consciente de que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Apesar do Senhor ser, e graças a Deus, a tudo devemos dar graça, né? O Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. Mas, mesmo assim, ele caminha com os homens. Ele caminha comigo, ele caminha com você. Ele sofre, viu? Quando aconteceu lá, quando Lázaro, né, faleceu, né, morreu, qual foi o comportamento do Senhor, né, quando chegou lá presente, né? Aquela situação, aquela cena, né? Se comoveu, porque ele se preocupa também com o nosso caminhar, com o nosso andar. Deus nos ama tanto, repito, que mandou o seu Filho Jesus para morrer em meu lugar e em teu lugar, para dar vida a mim e a você, e vida com abundância, e mais, vida eterna. Então, é um Deus que se preocupa, mesmo ele sendo todo poderoso, mas ele se preocupa com os humildes, com os simples, com os justos, com os retos, com os que temem a Deus, no caso também de Jó, né? Veja, Jó capítulo 23, versículo 10. Mas ele sabe o caminho porque eu ando, provando-me, ele sairei como ouro. Jó, como era um homem temente a Deus, né, conversava com Deus em oração, né, servia ao Senhor, né, ele diz, mas ele sabe o caminho porque eu ando, ou por onde eu ando, né? Ele fala, você pode me acusar do que você quiser, segundo a sua tradição, a sua teologia, entendeu? Mas eu sei o que eu tenho feito e eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Graças a Deus, meu amigo, minha amiga, que lição maravilhosa, não é verdade? Há sofrimento, há problemas, existe, mas o meu Deus e o teu Deus, este aqui, ó, palavra do Senhor, Deus, ele caminha conosco também, não importa, entendeu? Onde eu estiver, se eu tiver fé, se eu for fiel ao meu Senhor, se eu for reto, justo, temente a Ele, Ele caminha comigo e Ele vai me livrar dos problemas, das atrocidades desta vida. Muito bem. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Quer dizer, tudo aquilo que aconteceu na sua vida, né, seus bens, da sua família e com ele próprio, mesmo com as acusações de Elifaz, falando que ele tinha pecado e que ele agora tinha que pagar, essa discussão estava fortalecendo era mais a fé de Jó, né? Como diz, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus comigo, com ele, né? Quer dizer, eu sei que eu não estou só, eu sei que o meu Senhor está me vendo e
Para tudo tem uma finalidade, tem um objetivo, e eu vou continuar firme servindo ao Senhor, com propriedade ou sem propriedade, com família ou sem família, com saúde ou sem saúde, mas o Deus eterno caminha comigo, está comigo. Ele caminha. Amém? Muito bem. Então, não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com Ele é reto, né? Em Cristo, meu amigo, minha amiga, em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens. Você tem Jesus na sua vida? Passou essa pergunta. Se você tem Jesus na sua vida, então Deus caminha contigo. Pronto. Ponto final. Se você tem Jesus na sua vida, Deus caminha com você, porque Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus veio para morrer por mim e por você. Sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida, né? Qualquer situação que eu venha ter na família, no trabalho, na igreja, onde eu estiver, Deus está nesses pequenos detalhes ou nos grandes detalhes da minha vida, e Ele está de braços abertos para me ouvir e me defender. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, queridos professores, alunos, estamos chegando ao final da nossa lição. Que lição maravilhosa esta, não é verdade? A lição de número 6. Então, nós estudamos o pensamento teológico de Elifaz. Hoje foi o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó, né? Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Esse era o pensamento dele. Ele estava convencido de que, ao se negar e reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional. Você não reconhece, então você está contra a religião tradicional. Esse era o pensamento de Elifaz, né? Que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e sua comunhão diante de Deus, porque nós já vimos no início, né? Está aqui justo, reto, temente a Deus. Ele tinha comunhão com o Senhor, então ele não podia largar isso. Ele sabia do seu comportamento diante de Deus, e ele não aceitava essa teologia do seu amigo Elifaz. Amém? Graças a Deus por mais essa lição maravilhosa que Deus nos oportunizou neste dia, meu amigo, minha amiga. Se seu esposo, se sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho ou a sua filha não assistiu esta aula, depois você pode adentrar aí no canal do YouTube AD Tradicional Manacapuru pelo pelo Facebook, e peça para ele assistir essa aula. É muito importante para a nossa vida, não só terrena, mas espiritual. Amém? Faça isso aí, Deus vai te abençoar ainda mais, caro amigo, cara amiga, meu irmão, minha irmã. Obrigado, nós vamos fazer mais uma oração, esta oração de encerramento desta lição. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, que estás nos céus. Obrigado, papai, por essa lição maravilhosa, em que o Senhor caminha conosco, mesmo enfrentando problemas, situações difíceis, adversas, Senhor, mas o Senhor está conosco, através do teu Santo Filho, Jesus Cristo, através do Santo Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos separado, nos escolhido. Abençoa, meu Pai, esta família, este irmão, esta irmã, este amigo, esta amiga que está assistindo. Dá a tua bênção sobre cada um deles, sobre cada um de nós. Muito obrigado, papai. Esta é a nossa oração, em nome de teu Santo Filho, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, querido irmão, até a próxima aula. Deus te abençoe. Amém, graças a Deus.